Oi, gente, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês as diferenças entre o consórcio, a associação e a cooperativa de geração compartilhada, de geração distribuída. A intenção aqui é mostrar um pouco o que um se diferencia do outro, qual que é a vantagem e desvantagem, e ao final dar a minha opinião do qual modelo que eu acho que é o ideal para qualquer tipo de projeto de geração distribuída. Já que você está aqui me assistindo, me siga nas redes sociais, me siga aqui no meu canal, aperte o sininho para que você possa receber as próximas notificações de vídeo. Pois bem, a resolução 482, a princípio, ela trazia apenas dois veículos para que você pudesse ter a geração compartilhada, que era o consórcio e a cooperativa. E naquela época, de 2015 até mais ou menos o final de 2020, antes do projeto lei que gerou a Lei 14.300, a gente tinha uma situação no setor de geração distribuída em que, para eu poder conectar a pessoa física no meu sistema, eu precisava ter uma cooperativa, que é o veículo em que a gente inicia com a constituição com 20 cooperados, e depois de constituído com esses 20 cooperados pessoas físicas, eu posso incluir pessoas jurídicas ou qualquer outro tipo de consumidor que tenha CNPJ. Mas aqui eu preciso que vocês tenham um entendimento quando a gente fala incluir, consumidor, até a Lei 14.300, no sentido de eu inseri-lo dentro da estrutura jurídica, seja do consórcio, seja da cooperativa. Então, na cooperativa, eu tenho que ter um termo de adesão, em que a pessoa física ou jurídica assina o termo de adesão, e aí a pessoa jurídica pode ser um condomínio edilício, pode ser uma MEI, e ela faz parte da cooperativa, ela entra dentro da estrutura da cooperativa, tendo que inclusive ter uma participação financeira no capital da cooperativa. E aí eu tenho um contrato que eu faço com ela, que é a relação comercial, e quando eu quero excluí-la, dentro da estrutura do estatuto da cooperativa, eu faço aquela exclusão. No consórcio, a constituição do consórcio eu não consigo fazer com pessoa jurídica, Então, até a chegada da Lei 14.300, então eu não estou falando exatamente por causa da lei, mas por causa do ano 2022, eu constituía o consórcio com duas pessoas jurídicas e todo consumidor, pessoa jurídica, eu tinha que colocar dentro da estrutura do consórcio. Então eu tinha que alterar o contrato de consórcio e colocar esse consumidor lá dentro. Então eu tinha essas duas modalidades, e se o meu modelo de negócio dentro da geração distribuída focava em varejo, qualquer tipo de consumidor, eu constituía uma cooperativa. Se eu queria somente pessoas jurídicas, principalmente aqueles comércio, grandes consumidores do grupo B, mas que são pessoas jurídicas, eu constituía um consórcio. Qual que é a diferença entre os dois? A cooperativa, eu tenho pouco controle político e das decisões, porque eu tenho uma estrutura jurídica na cooperativa que determina que a cada um ano eu altere 1/3 dos conselheiros fiscais, e a cada 4 anos eu tenho que alterar 1/3 da administração. Então, dependendo do número de administradores ou do número de conselheiros que você coloca, você, em determinado momento, tem que trocar toda a administração. Isso é muito ruim, porque se você, junto com um grupo de pessoas que vão fazer a gestão da empresa, tem que ficar trocando dentro de um determinado período, vai chegar uma hora que você, por exemplo, não vai ser mais o CEO da sua cooperativa. Existem vários arranjos para que isso seja minimizado, mas o que eu quero que vocês entendam é que vocês não têm o controle político decisório todo na sua mão numa cooperativa, mas era o que tinha para aquela época. Já o consórcio, eu não preciso ficar alterando o líder e o administrador do líder dentro de um determinado período de tempo. Quando veio a Lei 14.300, ela trouxe dentro dela a possibilidade de consórcio com consumidores, pessoas físicas e pessoas jurídicas, e também as associações. Então eu vou trazer o terceiro elemento, que são as associações, e o consórcio dentro da 14.300 não é um novo consórcio, não foi criada uma lei para um novo tipo de consórcio, Os consórcios eles são regulamentados pela lei
das sociedades anônimas, lá no artigo 278 e artigo 279. Pois bem, mas a Lei 14.300, ela está dizendo para o mercado de geração distribuída, principalmente para as distribuidoras, para a ANEEL, para os consumidores, para os empreendedores, que é possível você ter um consórcio e que dentro dele, da estrutura dele, você tenha consumidores, pessoas físicas e pessoas jurídicas. Nós temos um grande problema que aconteceu aí em 2019, 2020, por uma questão do Departamento Nacional de Registro de Empresas, em que proibiu que condomínio edilício, os prédios comerciais ou residenciais, as áreas comuns deles, fizessem parte de consórcios de geração distribuída, porque até 2022 o entendimento era de alterar o contrato de consórcio e colocar esses condomínios edilícios lá dentro. E a lei da sociedade anônima fala que o consórcio é constituído por sociedades ou companhias. E condomínio edilício não é nem sociedade nem companhia. Então, esse imbróglio existiu até 2022, porque, como eu disse, a partir de 2022, a gente teve um regulamento diferente em relação à geração distribuída para um entendimento em que é possível ter pessoas físicas e jurídicas dentro de um consórcio. Então, vamos lá. Quando chegou a Lei 14.300, algumas juntas comerciais, principalmente a de Minas Gerais, fez uma interpretação das regras delas de constituição de consórcio para poder atender a Lei 14.300. E o que a Junta Comercial de Minas Gerais, ali em maio e junho de 2022, soltou uma instrução de serviço dizendo o seguinte: olha, você pode constituir um consórcio de consumidores de pessoas físicas e jurídicas. E aí o que você vai fazer? Você constitui com duas pessoas jurídicas, tá? E vai definir no consórcio, no contrato de consórcio, como vai ser a adesão de consumidores, pessoas físicas e jurídicas, que tenha CNPJ. Você tendo, por exemplo, uma cláusula falando que com termo de adesão, com simples assinatura, você faz a adesão de consumidores, o que você está dizendo dentro do seu contrato? Que você não está incluindo dentro da estrutura societária do consórcio uma pessoa física, porque isso é proibido pela lei da sociedade anônima. Mas você, dentro do sistema de compensação de energia elétrica, você está aderindo um consumidor pessoa física, tá? Aderindo um consumidor pessoa física para fazer parte do sistema de compensação em que aquele consórcio compartilha energia. E você não precisa levar até a junta comercial esse termo de adesão para alterar o quadro societário do consórcio. Então você constitui um consórcio com duas empresas, ele pode perpetuar no tempo apenas com duas empresas. Onde você é o representante, por exemplo, do líder, e você, sendo o representante do líder, você vai poder gerir essa empresa até o momento em que o outro consorciado junto com você decida mudar o gestor. Você não tem obrigação de mudar ao longo do tempo por uma ordem legal, uma determinação legal. A cooperativa não mudou nada. Continua ainda com esse engessamento de uma série de regras que determinam que você faça a AGO a cada um ano, e custa caro você fazer a AGO, porque você tem que fazer pareceres dos conselheiros fiscais, demonstrações financeiras, tudo isso custa dinheiro. E as pessoas precisam assinar se responsabilizando sobre as contas da empresa. O que aconteceu agora na Americanas, né? A gente tem uma série de pessoas sendo responsabilizadas por uma questão de balanço, uma interpretação do balanço, que gerou um problema hoje, um rombo de 20 bilhões, que a gente está descobrindo agora aí, que é muito mais que 20, são 40 bilhões. Pois bem, as associações, elas têm uma facilidade em relação às cooperativas, mas também as associações, elas precisam seguir alguns regramentos ali dentro do seu contrato, como, por exemplo, a demissão de associados ou a exclusão de associados tem que ser por justa causa, dentro daquilo que está escrito no contrato de associação.
Algumas deliberações são importantes que devem ser feitas dentro de um determinado período. Quando você encerra a associação, você tem que devolver o patrimônio que ela foi gerado, se ela gerar para o município, para o estado, ou se não tiver nenhum desses dois para receber, para o Ministério Público. Então você tem uma série de coisas que, na minha opinião, para fins de processos grandes, de grandes empresas, com grandes compliance, eu entendo isso como um grande dificultador, no sentido de criar uma associação para a geração distribuída. Até mesmo porque eu poderia utilizar a associação assim como a gente usa para o consórcio, né? Não trazendo o associado para dentro da associação. Mas eu vejo que a administração da associação ela é muito mais burocrática do que um consórcio. Isso é muito tranquilo de analisar quando você coloca as legislações na frente, né? A lei das cooperativas, a parte do Código Civil que está ali no artigo 53, referente às associações, e na lei da sociedade anônima são 2 artigos que só falam o que você tem que ter no contrato de consórcio, mas não entra ali na sua gestão, nas decisões políticas. Na minha opinião, né, o consórcio é o veículo de geração compartilhada mais eficiente e com menor custo para que o empreendedor possa criar o seu projeto de geração distribuída. Tá? Na minha opinião, ele é mais ágil, tanto para ser constituído quanto para ser gerido. Tá? Uma cooperativa, você tem que levar ela, por exemplo, até o órgão regulamentador das cooperativas, aprovar o estatuto, depois levar na junta. A associação, você faz ela através de um cartório específico, aprova o estatuto, faz a assembleia, depois leva na junta e tem uma série de burocracias. O consórcio é como se fosse uma sociedade limitada. Você abre e você não precisa fazer nenhum ato decisório para conduzir os negócios do consórcio. O consórcio hoje, que tem como pano de fundo a regulamentação da 14.300, e estou repetindo aqui, não é a criação de um novo consórcio, tá? A 14.300 não criou uma lei específica para um novo consórcio. Ela trouxe para o mercado de GD informações de como as distribuidoras, a ANEEL e os empreendedores devem olhar para o consórcio de consumidores de geração distribuída. E ela é muito clara em dizer que o consórcio pode admitir pessoas físicas e jurídicas. O que significa dizer que se eu levo o contrato de consórcio à distribuidora e os termos de adesão com consumidores, pessoas físicas e pessoas jurídicas aderindo ao consórcio como consumidores e não como consorciados, a distribuidora não pode impedir a conexão. E eu aceito no consórcio qualquer tipo de consumidor que tenha CNPJ ou que tenha CPF, inclusive os MEIs e inclusive os condomínios edilícios. Tem gente dizendo que só Minas Gerais aceita esse tipo de consórcio. Primeiro que é uma mentira. Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, nós aqui do Baú Ribeiro Advogados já registramos consórcio nessa modalidade. E mais, eu posso ter um consórcio registrado em Minas Gerais e atuar no Brasil inteiro. Obrigatoriamente, eu não tenho que registrar o consórcio aonde ele tem as usinas conectadas. O consórcio pode ter abrangência ou atividade em todo o território nacional. Então, se você quiser criar um consórcio em Minas Gerais e operar ele no Mato Grosso do Sul, com usinas que estão gerando energia no Mato Grosso do Sul e ao mesmo tempo operar no Rio de Janeiro e operar, por exemplo, em Goiás, você pode. Você não precisa ter a sede do consórcio no local onde a usina está gerando energia. Mas se você quiser criar consórcios nessa condição, em qualquer estado, e fazer com que eles sejam operados da forma como eu expliquei nesse vídeo, você tem esse direito frente à distribuidora e à ANEEL, porque a 14.300 obriga que tenha essa interpretação. Pode ter um dificultador nas normas da junta comercial daquele estado. Se você tiver alguma dúvida sobre consórcio, associação ou cooperativa, coloque aqui nos comentários ou entre em contato com a nossa assessoria no Baú Ribeiro Advogados, que a gente esclarece todas as dúvidas para vocês. Obrigado por me ouvir até aqui e eu aguardo vocês nos próximos vídeos.